E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para a gente fazer o exercício 2 da lista de exercícios de vetor que foi passado. Esse exercício ele consiste basicamente em a gente criar um vetor e aí usar aquela biblioteca que está aqui no sala de aula para a gente ou gerar ele ou ler o vetor. E aí a gente vai criar uma função para poder contar a quantidade de números ímpares que tem dentro daquele vetor. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, eu vou vir aqui no meu Visual Studio e aí, detalhe, eu deixei isso aqui só para a gente poder agilizar o processo rapidinho aqui, mas é bem simples, é só a gente estar aqui contando, perguntando a quantidade de elementos que vai ter dentro daquele vetor, criando uma variável para receber o valor que a gente mandar lá e criando um vetor do tamanho daquela que a gente recebeu. Beleza? Então vou vir aqui no meu projeto, vou criar aqui, vou adicionar um arquivo pra gente, né, que vai ser essa classe aqui, e o nome do arquivo vai ser biblioteca vetor, que vai ser basicamente um aglomerado de funções que a gente tem, que está aqui na sala de aula já, que vai ter algumas funções para a gente prontas já para a gente poder trabalhar com o vetor. Então o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu vir aqui aqui dentro da sala de aula, a gente tem aqui biblioteca de funções, e é só a gente copiar esse arquivo aqui e mandar aqui para o meu e colar aqui, beleza. Então, o que a gente precisa entender que cada uma dessas funções aqui vai fazer? A gente vai ter essa função aqui para poder ler o vetor. Então, é para a gente poder inserir cada um dos dados lá. Então, essa função a gente tem um laço de repetição aqui que percorre o vetor e vai inserindo o que a gente digitar lá no console mesmo. A gente tem uma função para poder gerar o vetor, que vai ser uma função para a gente poder inserir números aleatórios lá, já ele vai fazer pronto, a gente não vai precisar digitar nada. E vai ter uma função para a gente poder mostrar, printar o vetor na tela. Beleza? Então agora que a gente tem pronta aqui a nossa biblioteca do vetor, com as funções que a gente precisa para poder trabalhar com o vetor aqui no exercício, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui dentro do nosso main, nosso programa principal. Um detalhe. A forma da gente poder chamar esse arquivo aqui, para a gente poder trabalhar com essas, é através dessa palavrinha aqui, ó, desse namespace, que é como se fosse um grupo de recursos que a gente tem. Aí a gente só dá um using aqui, como se fosse a gente estivesse importando aquela biblioteca lá numa linguagem C, tipo um stdio, por aí. Então a gente vem aqui, dá um using, o nome do namespace que a gente tem aqui, que é a biblioteca. E agora, para a gente poder mexer dentro daquelas funções que a gente tem, é só a gente chamar o nome do nosso arquivo, o nome da classe aqui do nosso arquivo, que é esse biblioteca vetor, e a gente executa o que a gente quer. Então, por exemplo, a gente vai fazer assim, ó, biblioteca vetor ponto gerar vetor. Se a gente quiser fazer assim, passando quem? O meu vetor aqui. Então, o que acontece? A função, de novo, o que ela faz? Ela recebe um vetor e preenche aquele vetor com valores aleatórios. Aqui está setado para ser de 0 a 99, salvo engano, então ele vai preencher com valores aleatórios as posições desse vetor de 1 a 99, ou de 0 a 99. Beleza? E aí a gente vai ter outra funçãozinha aqui, só para a gente ver se tudo deu certo, os imports, que é o biblioteca vetor.mostrar vetor. Então vamos ver se tudo funcionou, né? Vou passar aqui o meu vetor. Então ele vai pegar esse vetor que a gente criou aqui e vai ou gerar esse vetor, quer dizer, ou não, né? Vai gerar esse vetor e depois vai mostrar esse vetor na tela pra gente. Então, aqui eu vou perguntar pra gente quantidade de elementos que a gente quer, que tem aqui, né? Vou colocar 5 e aí beleza. Então ele preencheu automaticamente lá e mostrou na tela pra gente esse vetor. Então, primeiro, ele gerou o vetor pra gente, ele inseriu valores aleatórios, depois mostrou na tela pra gente. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? O exercício ele pede pra gente criar uma função que retorna a quantidade de elementos ímpares que tem dentro daquele vetor. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função antes aqui do main, mais por convenção, que vai ser uma função que ela vai retornar pra gente a quantidade de números ímpares que tem dentro daquele vetor. Então vamos lá, uma nova função eu vou chamar de conta ímpares, beleza? E aí, lembrando, ela vai ser do tipo inteiro porque a função ela é do tipo que ela retorna. Então a gente vai retornar um número inteiro falando quantos ímpares tem dentro daquele vetor. E para isso, a gente vai usar uma técnica aqui que vai ser, ó, a gente vai ter um contador que vai partir de zero, então um contador que vai começar de zero, beleza? E a gente vai fazer o quê? Essa função ela vai receber esse nosso vetor aqui que a gente criou como um parâmetro. Então int meu vetor
E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa a gente precisa percorrer esse vetor e verificar cada posição desse vetor e perguntar se naquela posição está armazenado um valor ímpar ou par. Como que a gente faz isso? Para a gente ver se um valor é ímpar, é só a gente verificar se o resto da divisão daquele valor por 2 é diferente de zero. Caso ele seja diferente de zero, significa que ele é ímpar. Se não, ele não é. E então a gente vai fazer o seguinte: sempre que aquele valor que tiver dentro daquela posição daquele vetor for diferente de zero, a gente vai incrementar um no contador aqui. Porque significa que ele é ímpar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for que vai passar, que vai começar de zero, e aí ele vai percorrer enquanto o nosso i for menor do que o tamanho do vetor, então meu vetor.length. Length é uma variável aqui dentro de meu vetor que retorna quantos elementos tem lá dentro. Então, por exemplo, se tem 10 elementos, ele vai retornar 10 pra gente. Ele faz a conta de 0 a 9, né? E vai incrementando uma passada. Beleza? Perdão, coloquei aqui. E aí, o que acontece? Para cada vez que aparecer aqui, a gente vai verificar se o meu vetor, na posição de i, se o resto da divisão dele por 2 for diferente de zero, o que a gente quer que aconteça aqui? A gente quer incrementar o contador. Então, contador mais. Ah, só um detalhe aqui, né? Esse if aqui, vocês podem pensar que, não sei por a conta das chaves aqui dele assim também estranho, mas é que quando a gente tem só uma instrução após alguma estrutura, a gente pode usar ele sem chaves mesmo. Beleza? Então, o que a gente fez aqui? Ele tá percorrendo o vetor, então quando o i aqui for zero, ele vai pegar a posição zero do vetor, lembrando que o vetor começa de zero até o n menos 1, n no caso é a quantidade de elementos que tem no vetor. Então, por exemplo, zero tem algum valor que o resto da divisão por 2 é diferente de zero? Se tiver lá, ele vai incrementar um aqui no contador, beleza? Então ele vai fazer isso para sempre que ele dá uma passada no nosso for. E a gente vai pegar aqui agora e vai retornar esse contador. Return contador. Beleza, o que aconteceu aqui? A gente passou lá, ele percorreu o nosso vetor inteiro. Depois que ele percorreu, ele contou quantos números ímpares tinham, através dessa estrutura condicional aqui. E depois a gente retornou o contador. E agora é só a gente mostrar aqui dentro do nosso main. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui, jogar esse valor aqui, o retorno dessa função dentro de uma variável, por exemplo. Então a gente pode colocar aqui que o nosso int quantidade de ímpares recebe o quê? O nosso conta ímpares passando o meu vetor. Beleza. Então o que a gente fez aqui? A gente pegou o vetor que a gente criou, a gente gerou esse vetor, a gente mandou naquela nossa função lá gerar o nosso vetor aleatoriamente, e a gente vai mostrar ele na tela, mas a gente também vai fazer o quê? A gente vai mandar para essa função que a gente acabou de criar para contar os ímpares. E aí o retorno dessa função vai ficar armazenado dentro dessa variável inteira aqui. E agora é só a gente mostrar na tela. Então a gente pode vir aqui e fazer um console.writeLine. A gente pode usar aqui uma forma diferente de escrever string, que, é, que tem essa forma literal aqui de escrever string. A gente pode usar uma forma que a gente chama de template string, que a gente pode concatenar, não concatenar, a gente pode colocar variáveis dentro da string. A gente pode fazer desse jeito aqui, a gente usa o dólar aqui e as aspas. E a gente coloca aqui, ó, a quantidade de números ímpares no meu vetor é D. E aí, ao invés da gente concatenar aqui, a gente vai só abrir chaves aqui e fechar chaves. E passar por quantidade de ímpares. Pronto. Agora vamos testar. Então, ele vai perguntar aqui quantos elementos tem que ter dentro do vetor. Vou colocar 10. E colocar aqui que é 5. Então, se a gente for ver aqui mesmo, deu o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, esse aqui é o exercício, pessoal. Espero que tenham entendido tudo muito certo. Qualquer dúvida é só mandar. Tá? Muito obrigado.